O relato envolvendo José de Arimateia, figura proeminente nos evangelhos, transcende as páginas sagradas como uma narrativa de coragem, justiça e devoção. Este homem, descrito como bom e justo, emergiu de sua posição destacada no Sinédrio para desempenhar um papel crucial no sepultamento do Senhor Jesus. Sua história não apenas revela características admiráveis de caráter, mas também oferece lições atemporais sobre esperança, responsabilidade, integridade e a importância de ações corajosas no momento certo. Ao explorarmos a vida de José de Arimateia, somos convidados a refletir sobre o impacto transformador que a fé pode ter nas decisões que tomamos, moldando não apenas nosso próprio destino, mas também contribuindo para a grandiosa narrativa da redenção. José de Arimateia emerge como uma figura notável nos evangelhos, desempenhando um papel crucial no sepultamento do corpo de Jesus. Sua presença é registrada nos 4 evangelhos, destacando a importância desse ato especial. O relato bíblico descreve José como um homem rico, natural de Arimateia, que era bom, justo e aguardava o reino de Deus. Membro ilustre do Sinédrio, ele se tornou discípulo de Jesus, embora mantivesse essa associação de maneira discreta, por receio dos judeus. Mesmo discordando das decisões do Sinédrio em relação a Jesus, suas objeções não foram eficazes. No contexto da crucificação de Jesus, quando o corpo do Messias estava destinado a ser descartado no Vale do Filho de Nom, conhecido por ser um local de queima de lixo, José de Arimateia demonstrou coragem. No dia da preparação, véspera da festa dos pães asmos, em que todo trabalho era proibido, ele se aproximou de Pilatos e solicitou permissão para retirar o corpo de Jesus. Esse ato público de amor pelo Senhor surpreendeu Pilatos e insultou o Sinédrio, destacando a coragem e a determinação de José. A figura de José de Arimateia, destacada nos evangelhos como um homem rico e respeitável, traz à tona a complexidade e coragem de sua fé em Jesus Cristo. Sua posição no Sinédrio, a mais alta instância judaica, não o impediu de reconhecer a verdade e de demonstrar compaixão por aquele a quem admirava como mestre. A narrativa revela a dualidade enfrentada por José, a lealdade a Jesus e o receio das repercussões dentro do Sinédrio. Sua decisão de não concordar com a condenação de Jesus evidencia a sua integridade e a sinceridade de sua devoção, apesar dos desafios que enfrentava. O cumprimento da profecia em Isaías 53:9, que fala sobre dar a sepultura com o rico na sua morte, é evidenciado nesse momento, onde José de Arimateia desempenha um papel fundamental na honrosa preparação e sepultamento do corpo de Jesus. A atitude de José desafia as expectativas e revela o propósito divino, mesmo em meio à trama que levou à crucificação. Seu pedido pelo corpo, contrastado com a designação de cadáver por Pilatos, ressalta a certeza da morte de Jesus, apesar de eventuais dúvidas. Assim, José de Arimateia se destaca como um exemplo de coragem, fidelidade e amor pelos ensinamentos e pessoa de Jesus Cristo. A cena do sepultamento de Jesus revela o cuidado e a devoção de José de Arimateia e Nicodemos. Estes homens ilustres, que até então haviam ocultado seu amor pelo Mestre, agora se manifestam publicamente, suprindo o melhor para a preparação do corpo de Jesus. José, acompanhado por Nicodemos, adquiriu um pano de linho fino e uma mistura generosa de mirra e aloés, evidenciando o alto conceito que tinham por Jesus. Com quase 50 quilos dessas especiarias, eles empreendem a tarefa de tirar pessoalmente o corpo da cruz. O cuidado meticuloso na preparação, envolvendo o corpo em panos de linho com especiarias, reflete a tradição judaica de retardar a corrupção. Este ato de sepultamento, porém, não segue os rituais pomposos reservados a figuras importantes. Não há presença de familiares, discípulos ou outros amigos que acompanharam Jesus em seus dias de aclamação. Todos estão invisíveis e distantes, escondidos pelo medo da retaliação.
A ausência dos apóstolos, conforme predito por Jesus e profetizado por Zacarias, destaca-se. Apenas Maria Madalena e Maria, mãe de José e Tiago, chamada de a outra Maria por Mateus, testemunham tudo desde o princípio até o fim. Ao depositar o corpo de Jesus em um sepulcro novo, cedido por José de Arimateia, escavado na rocha viva, a cena se encerra. Uma grande pedra é rolada para fechar a entrada, e José e Nicodemos se retiram. Este ato finaliza a jornada de Jesus na terra, preparando seus restos mortais para a ressurreição que ocorrerá 3 dias depois. O sepultamento, marcado pela simplicidade e reverência, é um testemunho do amor e respeito por aquele que sofreu e sacrificou sua vida pelo pecado da humanidade. A rápida preparação para o sepultamento de Jesus, em virtude da proximidade do início do sabá, destaca a urgência e dedicação dos amigos devotados do Nazareno. Esses fiéis seguidores, antes temerosos das represálias dos antigos amigos do templo, agora assumem abertamente o Evangelho, demonstrando coragem diante das circunstâncias. O ato de embalsamar o corpo de Jesus com mirra e aloé, substâncias perfumadas do Oriente, reflete um gesto de honra e respeito pelos ensinamentos do Mestre. Ao selarem o sepulcro com uma pesada pedra plana, esses amigos asseguram um destino mais digno para o corpo sagrado, afastando o temor de um enterro comum destinado aos criminosos. A história de José de Arimateia, que desempenhou um papel fundamental nesse episódio, não é mais mencionada nos evangelhos após esse evento. Algumas especulações sugerem que ele poderia ter enfrentado desafios, incluindo prisão por seu apoio a Jesus, enquanto outros afirmam que ele partiu para regiões distantes, possivelmente liderando uma expedição. Seja qual for o destino posterior de José de Arimateia, sua participação na preparação e sepultamento do corpo de Jesus ressalta sua devoção e a importância de assumir abertamente a fé, mesmo diante das adversidades. Essa narrativa oferece uma visão única dos momentos cruciais após a morte de Jesus e das ações determinadas de seus seguidores mais próximos. O exemplo de José de Arimateia nos oferece lições profundas e inspiradoras. Caráter íntegro e justo, e José de Arimateia é descrito como um homem bom e justo. Essas qualidades, embora raras, são alcançáveis por todo crente, impulsionado pelo poder do Espírito Santo. Esperança no reino de Deus, e a expectativa do reino de Deus deve ser fundamental na fé cristã. O ensinamento de Jesus sobre orar pelo advento desse reino reflete a essência da esperança cristã. Responsabilidade na riqueza, sendo um homem rico, José de Arimateia ilustra a responsabilidade que os crentes ricos têm. A Bíblia aconselha que não depositem sua confiança nas riquezas, mas em Deus, e destaca a importância de usar a riqueza para engrandecer o Salvador. Integridade em posições de destaque, sendo membro do Sinédrio, uma posição de destaque, José de Arimateia demonstrou integridade ao opor-se a decisões injustas e desafiar as injustiças, refletindo o mesmo espírito que estava em Cristo Jesus. A ação corajosa no momento certo, saindo do seu esconderijo, José de Arimateia agiu com convicção e coragem para cumprir a justiça, destacando-se ao honrar o Messias de Deus, sendo o primeiro a fazê-lo após sua morte redentora. Provocação de uma investigação oficial, e a ação de José provocou uma investigação oficial sobre a morte de Cristo, eliminando dúvidas sobre o fato. Isso destaca como os atos de justiça podem ter importância no plano divino, mesmo que não compreendamos totalmente sua extensão. O exemplo de José de Arimateia serve como um lembrete inspirador de como a fé, a esperança, a integridade e a ação corajosa podem moldar a trajetória de um crente, influenciando positivamente a história da redenção. José de Arimateia não é mencionado mais na Bíblia. No entanto, a sua ação corajosa e importante neste momento crucial, conforme está revelada no texto bíblico, o distingue dos outros discípulos, temerosos, que eram pessoas de pouca influência em seu próprio meio e,
sendo galileus, eram desprezados na metrópole de Jerusalém. Eles foram transformados em valentes pioneiros depois da ressurreição do Senhor Jesus, que viram e com quem conviveram por poucas semanas antes da sua ascensão, e do seu batismo pelo Espírito Santo no dia de Pentecoste. Na ausência de mais revelações autênticas sobre ele, um século mais tarde o autor de um Evangelho de Pedro, apócrifo, enfeitou um pouco o relato bíblico. Surgiram depois lendas contando que ele fora para a Grã-Bretanha em 63 AD, interessado em levar o Evangelho para exportadores de metais seus conhecidos, passando um tempo no sul da Inglaterra, depois viajando para a Irlanda, fazendo milagres, inclusive livrando a Irlanda de serpentes. Ele foi nomeado a santo patrono da cidade de Glastonbury, no sul da Inglaterra. Essas lendas e muitas outras ainda são contadas e estimulam o turismo para essas regiões, mas não merecem crédito. Ao encerrar a reflexão sobre a notável figura de José de Arimateia, somos inspirados por sua coragem, retidão e comprometimento. Sua história ressoa através dos séculos, lembrando-nos de que em tempos cruciais, a virtude e a fé podem emergir mesmo nos corações mais inesperados. Que a narrativa de José de Arimateia continue a ecoar em nossas vidas, desafiando-nos a abraçar a justiça, demonstrar coragem quando necessário e, acima de tudo, dedicar-nos ao serviço daquele que redimiu nossas almas. Assim como José agiu na hora certa, que encontremos em sua história não apenas um exemplo, mas uma inspiração para vivermos com convicção e amor, moldando nosso legado em um testemunho de fé e generosidade. Que possamos, como ele, responder ao chamado da justiça com destemor, despedindo-nos com a certeza de que nossas ações reverberam na eternidade.